E aí, será que vai dessa vez? Pessoal, para quem entrou agora, a Vera Iaconelli está tendo dificuldade de entrar. Pronto, agora ela entrou aqui. A brincadeira vai começar, agora é sério. Cadê? Oi. Você quer me matar do coração, Verinha? Mas eu não vi o convite, a culpa não é minha. A culpa é do Instagram, de quem Com criou certeza. o Instagram. Tudo bem? Como é que vai? Boa noite. Eu vou super bem, e você? Tudo ótimo. Que honra para mim fazer essa live contigo. É um sonho bacana e agradeço demais sua participação aqui. Imagina, eu que estou super animada. Obrigada pelo convite, Otávio. Massa, vamos lá. Vera, deixa eu fazer uma pequena apresentação sua aqui, ou você quer se apresentar? Como é que você prefere? Pode falar o que você quiser. Assim, até onde eu sei, o currículo é gigante, mas eu vou tentar concentrar aqui nas coisas que tem a ver com a nossa live. Você é psicanalista, é doutor em psicologia pela USP, é colunista do Folha de São Paulo, tem alguns livros na área, né? Tem um último que você lançou, Criar Filhos no Século XXI. Tem um outro também muito interessante que eu já vi algumas pessoas comentando, que é esse Histeria do Gênero, que na verdade você é coautora, né? Isso. Histeria e Gênero, o Sexo como Desencontro. Tem um outro livro que é Mal-Estar na Maternidade, do infanticídio à função materna. Esse eu não recomendo para os pais, esse não é para pais. Não é para esse pais. É para psicanalistas. Ok. É um livro técnico. Pesado. E recentemente você participou de um documentário lindo, O Começo da Vida, que está na Netflix. Que coisa linda aquele documentário, né? Espetacular. É maravilhoso mesmo. É sensacional. E eu conheci a Vera numa roda de conversa patrocinada pela Nova Algina, aqui na Bahia, sobre colo. Né? Dessa conversa surgiu esse livro aqui, que está lindo, né? Que tem frase sua, tem uma frase minha também, mas tem várias frases suas. Sensacional. E aí, veja, eu queria trazer para o pessoal uma coisa importante, que eu acho importante. Eu tinha sugerido a você, como título, como tema da nossa live, preparando filhos para o futuro. E aí você disse, não, vamos fazer assim, preparando pais para o futuro. E aí eu te pergunto, o porquê dessa urgência de, ao invés de prepararmos filhos para o futuro, a preocupação principal tem que ser preparando pais para o futuro. O que é que você tem aí, o que é que você traz em sua bagagem sobre isso? Tem um momento atual que os pais estão muito ávidos por informação, mas tendo muita dificuldade de administrar as informações para lidar com a parentalidade. A primeira geração que realmente está investindo nesse assunto de um jeito afetivo, mas também de um jeito formativo. São pais que querem saber, que querem entender. E como a gente está tendo um acesso maciço à informação via internet, e os pais não estão sabendo fazer uma boa curadoria disso, uma boa seleção, eu acho por bem a gente pensar nos pais em primeiro lugar, porque se eles estiverem um pouco menos ansiosos, um pouco mais centrados, eles têm toda a condição de improvisar com os filhos, de lidar com o que vem pela frente. Se trata mesmo de cuidar deles, né? É engraçado porque com essa quantidade de informação, em tese era para a gente estar super bem informado, mas é tanta informação que às vezes desinforma, né? Alguém usou uma metáfora, eu não vou lembrar onde que eu vi, que é como se fosse uma represa que você está tentando pegar água com uma colher, entendeu? Aquilo jorra e as pessoas estão com uma colherzinha tentando, a informação está vindo numa quantidade. E o problema é que as pessoas acham que tem que dar conta da informação, que tem que absorver tudo, quando se trata justamente
de fazer uma avaliação do que chega, porque algumas coisas são muito básicas para criar os filhos, que não precisa inventar moda para algumas coisas, entendeu? Então tem que tomar um pouco de cuidado com o excesso de informação. Uma outra coisa que eu percebo isso com essa vivência do Pai Vem Cá, chega muita coisa para mim como dúvida, como desespero, né? Pessoas desesperadas, né? Uhum. E foi por isso também que eu comecei a estudar psicanálise, né? Foi daí esse primeiro passo para isso aí. E eu vejo as pessoas inseguras e sem saber lidar com essa própria insegurança. Quer dizer, você tem tanta informação que gera insegurança e vocês... eu estou aqui, minha mãe acabou de passar aqui com minha filha, eu estou aqui Manda um abraço para elas. Manda um abraço para elas. Mandando um abraço aqui. Depois você aparece aqui, viu, Flor? Então as pessoas têm que, ao mesmo tempo que as pessoas têm que lidar com tanta informação, isso gera insegurança. Tá com sono? As pessoas também têm que lidar com a própria insegurança. Estou fazendo certo, não estou fazendo, como é que faz? Meu pai fazia, meu pai batia, então, e aí? Mas o livro diz para não bater, bato, não bato, e aí? Então, tem uma questão, tem um lado dos pais que eles acham que tem que ser educadores, né? E acho que que tem que ser professor. Eu acho isso muito complicado. Acho que o lugar do pai não é o lugar do professor, não é o lugar do ensino pedagógico, é o lugar do educador. O educador sempre existiu, mesmo antes da criação das escolas, né? Sempre a gente ensinou coisas para as crianças para elas estarem no mundo. A gente ensina a falar português, a gente ensina a usar garfo e faca, a gente ensina coisas a falar bom dia no elevador. São coisas que a gente tem que fazer, são nossas incumbências. É claro que os costumes vão mudando, então antes se batia nas crianças. Era bom? Não, não era bom. Mas não era escandaloso, porque se fazia isso, todo mundo fazia, todo mundo tinha apanhado, ficava mais ou menos uma coisa, teu pai não era uma aberração se ele te batesse, todos os pais batiam, né? Hoje em dia não, hoje em dia bater não é uma possibilidade. Porque inclusive tem uma lei colocada aí, né, para pensar essa questão de bater. Mas o que eu acho que é mais danoso é a falta de bom senso e a falta dos pais se olharem para dentro e verem o que eles realmente têm condição e querem fazer com os filhos deles. Porque às vezes eles almejam fazer coisas que não são possíveis para aqueles pais, né? E nem para aquelas crianças, não são desejo nem para aquelas crianças, né? Então, é mais importante os pais começarem a perceber a real disponibilidade deles do que ficar indo atrás do que o especialista fala. Quer dizer, eu sei que é um pouco paradoxal, porque, vamos dizer, eu sou uma pessoa que está ali num certo lugar de especialista, dizendo que, olha, não vai atrás do especialista, porque você vai ter que pensar se aquilo serve para você, né? Então, por exemplo, é muito bom ficar bastante com o seu filho. Mas para quem? Que filho? Quem é você? Talvez para você seja enlouquecedor ficar muito com o seu filho. Talvez seja melhor você trabalhar muito e chegar para o seu filho e falar, olha, isso não tem nada a ver com você. Eu gosto muito de trabalhar e se eu não trabalhar, eu fico muito mal. É isso. Nós temos esse tempo, vamos aproveitar. Agora, os pais ficam divididos, né? Eles trabalham muito pensando que deviam estar com os filhos, ficam com os filhos pensando que deviam estar trabalhando e não conseguem estar em nenhum lugar bem, porque tem um modelo, supostamente, que serviria para todos. Não tem modelo que serve para todos. É muito interessante. Você está falando aí, eu estou também aqui me analisando, né? Porque se a gente não toma cuidado com os pais, isso vai refletir nos filhos, né? E esse cuidado com os pais, isso tem a ver com tudo, tem a ver com o olhar deles, o olhar para eles como pessoa e o olhar para eles como um sujeito em aprendizado, né? Porque os pais também estão em processo de aprendizado, né? Cortou aí? A gente... Quer dizer, enquanto a gente educa, a gente também está no nosso processo de aprendizado, né? Sim, tem a questão hoje em dia da parentalidade é que os pais estão descobrindo que ter filhos nesse grau de investimento e de intimidade é extremamente transformador. E as transformações, elas são boas e penosas. Porque você perde as tuas certezas, você fica insegura, as crianças vão trazendo coisas. Mas vamos pensar, você trouxe o exemplo do bate e não bate. Que aqui no Sul está muito resolvido. Não bate, assunto encerrado. Mas eu entendo que mais no interior, gerações anteriores, tem uma coisa assim de não, pode bater, não pode bater, afinal as pessoas batiam.
Mas se a gente pensar com um pouco de lógica, se você quer ensinar o seu filho a resolver as coisas conversando, sem bater, como é que você vai bater nele para explicar alguma coisa? Quer dizer, é tipo de um tiro no pé. É uma coisa que não funciona. Porque você está falando pro cara, meu, não bate no seu irmãozinho, não bate no seu amigo. E você está batendo? É simplesmente uma coisa que não funciona, é antipedagógico, né? Então tem algumas coisas que o consenso ajuda. O tema da violência é o tema que mais balança o pessoal aí, os seguidores do Pai Vem Cá. Às vezes eu falo de cuidado. Fala disso. Às vezes eu falo de cuidado, às vezes eu falo sei lá, eu trouxe o tema do Coringa, né? A questão dos sonhos, do riso e tal. Quando eu falo de violência, é brutal, assim, é uma audiência e uma força. E quem não gosta do que eu falo, mas não gosta mesmo, é de uma forma visceral, é como se eu estivesse tirando... exato, não poderia ser diferente. Mas é como se eu estivesse, na escrita, tirando o poder dele de bater. Ótimo, então me explica uma coisa, agora eu vou te entrevistar, Otávio. Porque o teu público é um público mais de homens, Pai Vem Cá. Não. Por incrível que pareça, o meu público hoje é 70% mulher e 30% homem. E aí você acha que a reação é mais porque elas se sentem autorizadas a bater? Tanto as mulheres quanto os homens. Quando alguém com um ar meio de ensinar sugere que não se use a violência na criação, parece uma intromissão, parece algo violento para eles. Assim, como assim? Eu apanhei, virei um ser humano de bem e eu não vou poder bater? Né? E o oposto dessas pessoas, a violência, tá para essas pessoas... O oposto da violência para essas pessoas está como se fosse aquela criança que tem tudo que pede. Sim, que não tem limite. Essas pessoas não conseguem um meio termo da disciplina com respeito. O que é que você acha disso aí? Eu acho assim, eu acho que é muito importante esse lugar que você ocupa, na medida em que você possa trazer uma questão, acolher essa reação, sem nenhuma pretensão de catequizar ninguém e forçar, porque a questão é justamente assim, vocês vão sair no tapa ou vocês vão conversar, né? Você vai sair no tapa com a tua audiência ou você vai conversar? Porque são questões para serem pensadas, é uma mudança de mentalidade. Então, realmente, o que os nossos pais fizeram com a gente pode ser muito caro para nós. E ser uma ofensa nessa transmissão entre pais e filhos, você dizer, não, isso aí não serve. Né? Então, para quem trabalha com a parentalidade, é muito, muito importante acolher o que vem da pessoa, porque aquilo para ela é um valor amoroso da família. Você está dizendo que o pai do cara não foi legal, que a mãe não foi legal? É muito ofensivo, né? Então, é importante recolher isso desses pais, ouvir e tentar pensar junto. Eu acho que aí que interessa a parentalidade. Porque você pode escrever... Por quê? Você pode escrever no livro, não pode bater. O problema da lei de bater, de não bater, é que ela vem de cima para baixo. Ela não escuta esses pais. Ela fica agressiva de uma certa forma. Ela é uma ingerência. Eles têm razão que a lei tem uma ingerência sobre a forma de educar do Estado, né? Então então vamos escutar. A lei não dá alternativa, né? Não dá alternativa. E aí qual é o problema? Não tem adesão. Então você parece estar fazendo uma coisa legal. Perdão. Você não entrou uma ligação aqui. Você não tendo adesão, o cara vai bater. Ou vai fazer coisa até pior, né? Então, é muito mais importante isso que a gente está tentando fazer aqui, que é conversar. Bom, como é que a gente ensina para uma criança que justamente está tentando administrar um corpo que ela não controla, né? Que ela luta até para, na hora de dormir, não querer dormir, né? Como é que a gente faz para essa pessoa começar a administrar esse corpo através da palavra, através de outras ações que não sejam só descarga? Se você, quando está nervoso, descarrega nela também. Se você ensina que o único jeito é com o corpo. Então, são coisas que são contraproducentes, que é importante a gente ir usando a linguagem, mas é um processo que os pais têm toda a condição de descobrir, inclusive junto com a criança. Aí você tem adesão, né? Não, lógico, eu acolho, sugiro coisas, eu noto que os outros, uma parte da audiência que adere à não violência,
ela entra no circuito e começa a defender aquela ideia de que realmente não é, o ideal é não bater, e aquilo vai ficando um discurso isolado, mas você vê que ainda é um discurso muito forte. Sim, mas eu acho que voraz. também tem uma questão assim, na opção não violência, é claro que tem muitos pais que são tolerantes demais. A gente tem esse problema hoje e ele é muito sério. Porque não é porque Sim. você não bate na criança que você não vai botar um limite forte e não vai dizer com contundência e não vai... firme e colocar um castigo, entendeu? Não é... Porque eu vejo também crianças de 2 anos que os pais ficam tentando explicar, olha, por que você tem que escovar o dente, por que você tem que dormir? Tudo bem, se explica 1, 2, 3, tem uma hora que não é não. Tem porque tem, quem manda aqui sou eu, entendeu? Isso é muito importante. Os estabelecer um limite, né? E os pais ficam querendo audiência, eles ficam querendo que os filhos não fiquem chateados com eles, não fiquem aborrecidos. Não pode, o que a gente tem que fazer causa muita contrariedade na criança. Tem que bancar a contrariedade, né? Não pode bater. Dá para ter tudo, não, né? Mas você não bate, mas você dá uns nãos fortes, e a criança sofre, você não precisa nem bater. Ela sofre com alguns nãos, né? Sim. E tudo bem, você tem que segurar essa onda, né? Tem um pessoal perguntando se a gravação vai ficar por 24 horas. Vai sim, né? Eu geralmente deixo por 24 horas. Vera, me diz uma coisa. Sobre o celular, já que a gente está preparando pais para o futuro, como é que você enxerga a questão do celular? Olha, a questão do celular é super importante, porque eu tenho falado, algumas pessoas até já me ouviram falar isso, porque isso é fundamental. A função dos pais, das mães, dos educadores, nada mais simplificando muito, fazer uma intermediação entre a criança e o mundo. O que é isso? Quer dizer que antes dela comer feijoada, antes dela comer vatapá, ela vai tomar leitinho, né? E antes de chegar na comidona, ela vai ter aquela papinha amassada. Isso daí é mais ou menos o jeito que a gente apresenta o mundo para a criança. Olha, antes de você ir na rua sozinha, você vai de mão dada com seu pai e com sua mãe. Antes de você ir trabalhar, você vai pela escola, que tem toda aquela proteção. Então, os pais são aquilo, pais, mães, educadores, são aquelas pessoas que fazem aquela bucha de canhão, faz aquele meio de campo entre a vida com a família e o mundão lá fora, tá? Isso daí é o que a gente chama de infância. Infância nada mais é do que um cercadinho criado muito recentemente, de 2 séculos para cá, no qual as crianças foram impedidas de estar no mundo livremente. Porque, se pensa na Idade Média, a criançada ia ver bruxa ser queimada em praça pública. Todo mundo vai, entendeu? A criançada presenciava. Eles eram tratados como pequenos adultos, né? Pequenos adultos. Não tinha essa intermediação. O mundo estava dado desde o dia 0, né? Então, hoje a gente vai tentando preservar a infância. O que acontece com o celular? O celular é como se a criança... O celular é o acesso irrestrito ao mundo. No celular, a criança vai ver pornografia, ela vai ver violência, ela vai ver tudo que a gente passou 2 séculos evitando que ela visse. Basicamente é isso. O celular é a porta, é um furo nesse cercadinho da infância, é uma ingerência. Então, eu não sei o que está acontecendo. Eu até sei, vamos dizer, tem umas hipóteses, né, que acontece com os pais, dessa última geração de pais não nativos digitais, que somos nós não nascemos nativos digitais. Os nossos filhos são fluentes no mundo digital. A gente está aprendendo isso tardiamente, nós somos a última geração, os dinossauros, que não nasceram nativos digitais. Então, o que está acontecendo são 2 coisas. Uma é que nós estamos muito siderados, muito abobalhados com o celular, tanto quanto eles. Então, a gente não consegue pôr limite no celular, porque a gente não consegue pôr limite na gente mesmo. Isso é uma coisa. É um brinquedo novo, né, pro adulto. Tá todo mundo desbundado, né? E a segunda coisa é que a gente, como eles são nativos digitais e a gente não, como eles se mexem muito mais fácil nessa mídia do que a gente fica meio siderado, com medo de botar limite numa coisa que eles manjam mais que a gente. Quer dizer, a única função que a gente tem como pais, que é fazer essa intermediação, no celular a gente está bobeando. Então, a regra é a mesma. Você vai restringir o uso,
você vai intermediar, tem uma série de formas de bloquear o celular, e você vai dizer não, não e não. Não precisa bater, você só vai dizer não, com todas as letras, porque é você que dá o celular, é você que paga a conta do celular, e Você você que comprou o celular, né? Você que comprou, quer dizer, essa é a sua. Eu vejo crianças, por exemplo, que tem que ter celular na escola. Por que tem que ter na escola? Se acontecer alguma coisa, vai na secretaria e liga para os pais. Não precisa do celular. Mas os pais também querem controlar as crianças. Então, a gente está num momento que a gente precisa aprender a usar esses aparelhos, porque eles são maravilhosos. Eles são maravilhosos, trazem coisas para a gente sensacionais. Sabendo usar, é fantástico. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, né, Otávio? Quem inventou o celular, o pessoal, os engenheiros lá do Vale do Silício, eles não deixam as crianças deles terem acesso ao celular. As babás... Deve ter um motivo óbvio, né, para isso. As babás não podem ter celular, as escolas não têm celular. A escola é de lousa com giz. Então, o cara que inventou o celular não deixa o filho usar. Vamos pensar que esse é um produto que a gente está consumindo. O celular é um supermercado, é um shopping, você compra tudo nele, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado. E cabe para o celular a mesma coisa que você estava falando da violência. Quer dizer, se eu uso o dia inteiro, se eu não paro de usar o dia inteiro, se a criança está me chamando e eu estou dizendo assim, mas estou aqui vidrado no celular, como é que depois eu consigo tirar ela desse né, então, assim, eu sou muito... contexto todo. Eu detesto que a gente crie regras que a gente não pode sustentar, né? Então, assim, o que é importante para a criança saber? É que não dá para fingir que você está com ela. Se você não está com ela, fala, não estou com você agora. Que nem você falou para a Flor, Flor, estou filmando aqui, depois a gente vê. Não adianta falar, mas eu aqui em casa é assim. Você não pode falar depois que você estava conversando comigo, falar, Flor, mas eu fiquei com você na... E a criança não é boba, ela percebe tudo, ela saca tudo. Você fala, agora eu estou trabalhando, eu estou aqui em casa, mas eu estou trabalhando, eu estou fazendo uma coisa que eu quero. Pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser celular, pode ser uma coisa de trabalho, não importa. Não adianta você contar para ela que você estava com ela, você não estava. Nessa hora você não estava com ela. E tudo bem, ela pode aguentar isso, ela pode até sentir sua falta, mas ela aguenta isso. O que é enlouquecedor é você contar para a criança que você está com ela quando você não está, né? Que você está curtindo uma coisa que você não está. Isso que é enlouquecedor, porque a criança não tem... Ela fala, mas então estar com o outro é estar no celular? Você está dando a ela essa lição equivocada, né? Equivocada, né? Quer dizer, você está fingindo que está com ela... E ela está entendendo que estar com o outro é uma coisa meio esquisita, né? Porque é uma presença muito esvaziada. É um estar sem estar, né? Então, aí depois, quando você estiver com o adolescente, tudo isso vai voltar para você. Tudo que você fez ou deixou de fazer, volta na adolescência, né? E aí você vai querer conversar com ela e ela vai ter o celular, né? Claro. Eu lancei um livro pequenininho recentemente, Papai foi para a roça, mamãe foi trabalhar, e agora? Achei Quer dizer, lindo o pai foi para a roça, adorei, mamãe foi trabalhar, e agora, né? Quem fica Perfeito. com a criança? E aí tem um momento do livro que eu digo exatamente isso. A criança, ela vai entender que ela vai ficar um pouco sem você, porque ela nem aguentaria ficar com você o tempo inteiro. Ela também quer fazer as coisas dela em algum momento, né? Quer ter as experiências dela, é muito rico de experiência o mundo infantil. E no mundo infantil cabe o pai, cabe a bicicleta, cabe o desenho, cabe tudo, desde que você torne esse tempo coerente. Assim como para o pai, né? Cabe o trabalho, cabe o namoro, cabe a paternidade, cabe tudo se você fizer isso de uma forma coerente. Então, eu acho que a palavra é equilíbrio, né? Equilíbrio e também assumir as suas escolhas, né? Assumir, não botar isso na conta da criança, porque eu acho que é muito complicado também quando a gente que trabalha muito, a gente que gosta de namorar muito, a gente que gosta de fazer muito esporte, ou que gosta de ficar muito com a família grande, não fica... por exemplo, minha mãe é uma mulher que ficou em casa, trabalhou muito, muito, muito em casa e não ficava com a gente. Porque a gente ia pro quintal, não é porque ela estava em casa trabalhando muito. A gente ia pro quintal, não ficava olhando pra minha cara e brincando de boneca comigo. Não tinha essa cultura, entendeu? Então os pais... Você sentia falta, Vera? A gente te peguei agora aqui. Não,
acho que não. A gente tinha muito amigo, tinha muito irmão, tinha muita brincadeira. E também não tinha promessa de que ela ia brincar. Entendeu? Já não havia expectativa, né? Não havia, porque o mundo da criança era da criança. E o mundo do adulto era do adulto. A gente tinha muita vida infantil. Hoje eu vejo os pais se cobrando brincar com a criança. E é curioso até, porque tem um estudo que mostra que a criança brinca muito menos na presença dos pais do que na ausência dos pais. Porque os pais dão uma atrapalhada na brincadeira, né? Uma brincadeira diferente, né? É uma brincadeira diferente. Então, eu acho que cabe aos pais também bancarem as escolhas deles para as crianças não se sentirem responsáveis. Porque o que eu vejo os pais chegando em casa, ai, desculpa, não fiquei com você, com uma coisa assim meio melancólica. Quer dizer, a criança já sentiu a sua falta e ainda vai ter que encarar a sua culpa ancestral. Não, assume, olha, trabalhei, gosto de trabalhar, a gente tem esse tempo para ficar, ficamos, não ficamos. Sim. Desde que nesse discurso seu, em algum momento o pai efetivamente fique, porque se for culpa, drama o tempo inteiro, a criança também vai perceber. Claro, ele disse que não tinha tempo, mas ele está no Netflix, na academia, no judô, e namorando e tal, e eu nunca, né? Se o eu da criança for nunca... Então, mas eu vou mais além, Otávio. Eu vou falar uma coisa que é um pouco chocante. Joga duro aí. Mas é importante. Estou aqui para aprender, viu? Não, então, mas o que eu acho que é importante para os pais saberem é assim, essa é a primeira geração de pais e mães, mas pais com certeza, que começa a se cobrar e desejar estar numa relação mais íntima, de mais confiança, de mais proximidade com os filhos, tá? Agora, a gente tem gerações anteriores que funcionaram muito bem, que as pessoas foram muito bem educadas sem essa intimidade. Então, se a gente faz uma escolha de não estar tanto com eles, não quer dizer que eles vão ser prejudicados se eles estiverem bem assistidos. Quer dizer que a relação vai ser prejudicada. Você percebe a diferença? Entendi. Quer dizer, você pode educar Total. muito bem a sua filha sem estar com ela, se ela estiver bem cuidada, blá, blá. Só que você provavelmente não vai ter a intimidade que ela tem com a mãe, ou com a avó, ou com... Entendeu? Se você quer ter esta proximidade, você vai ter que investir. Então não é uma questão moral. Os pais têm, as mães têm que ficar com os filhos, abra mão da academia. Não, bicho, você pode ir para academia, você pode trabalhar o dia inteiro, você pode ver seu filho 1 hora por semana, se ele estiver bem cuidado. Só que você não vai ter intimidade com ele. Então, faça a sua escolha, porque o cobertor é curto. Então, numa frasezinha, o que você está dizendo é mais ou menos o seguinte. Você tem o direito de ser ausente, mas sim, haverá consequências. Sempre vai existir. Entendi. Aí você fala assim, fiquei o tempo todo com meu filho, mas a minha carreira não andou... também tem consequências. Eu podia ter conseguido uma promoção indo morar fora do Brasil, mas eu não quero porque eu me separei da mãe da minha filha e não quero ir para fora porque eu quero ficar. Tem consequências. Você podia perder uma promoção, ganhar muito mais. Sem consequências não tem. A escolha tem perda. Escolha sua perda. Né? Escolha sua perda. Agora eu noto também um discurso, Vera, não é muito do meu cotidiano, pode ser que minhas experiências não sejam tão ricas, mas o meu cotidiano me diz o seguinte, que a maioria dos pais, eles fogem para o trabalho. Não é que eles optem pelo trabalho, é que eles fogem para o trabalho. E principalmente os pais homens. Então, eles estão num lugar cômodo, de ausência e de provedor, né, que em alguns momentos não é tão cômodo assim, mas no campo da educação, da presença, do estar junto, do criar junto, há um local de comodismo ali, e o trabalho termina virando uma fuga. Eu noto isso, assim, isso é bem... Você ouviu? Então, mas por que a gente precisaria fugir, né? Perfeitamente. A gente foge daquilo que não está legal, né? A gente foge daquilo que deixa a gente inseguro, deixa a gente se sentindo desprestigiado, né? Então, muitas vezes os pais, agora falando homens, né, Otávio? Eles não se sentem muito prestigiados no lugar de pais. Seja porque as mulheres sempre dominaram esse campo de cuidar dos filhos, eles se sentem
não tão hábeis, não estão muito acostumados a lidar com a questão da intimidade. Então eles fogem, eles preferem uma empresa onde eles têm funcionários ou um lugar onde eles trabalham e se sentem potentes, do que a situação familiar onde eles não foram criados para administrar as coisas afetivas, não foram criados para administrar conflito, muitas vezes não foram criados para estar numa relação igual com o outro. Então, enquanto o homem não se sentir potente dentro de casa, do jeito que ele se sente potente no trabalho, e a mulher não se sentir potente no trabalho como ela se sente em casa, essa relação fica muito desigual e cria muito ressentimento, né? Então, tem mulheres que fogem para casa porque o ambiente do trabalho é muito hostil, e tem homens que fogem para o trabalho porque se sentem muito inadequados dentro de casa. Então, a questão é como cada um, do mesmo jeito que a mulher conquistou o mercado de trabalho, e as mulheres sempre trabalharam, mas agora elas conquistaram o direito de almejar uma carreira, de correr atrás, os homens têm que conquistar um lugar de prestígio dentro de casa, né? Então, a gente ainda está entre mundos, ainda está A gente desequilibrado. está numa balança ainda tentando se equilibrar, né? Exatamente. Outro dia eu vi um pai falou assim, agora é a vez do empoderamento masculino, é mais ou menos o que Muito tá. interessante, porque então a gente tinha o autoritarismo masculino, e o que está desempoderado aí? É a paternidade que está desempoderada. Sim. Porque o masculino é poderoso no âmbito público, é a paternidade que tem que ser empoderada, né? Agora, Vera, eu lá nos meus estudos da psicanálise, a gente ouve muito dos conceitos lá de Freud, né? Não sei se o Lacan fala. Você está ouvindo, Vera? Deu uma cortada enorme. O que você falou? Você estava falando do Lacan? Você está ouvindo agora? Agora eu estou. Pronto. A gente ouve muito falar de que a função paterna, ela para ser plena, ela tem que castrar, né? E aí eu fico me perguntando o seguinte, isso deu certo? Na sua visão, essa função castradora, mas não só o castrar de dizer, dá um limite, não. Mas a função de castrar, de ser aquele pai durão que volta do trabalho, tá sempre cansado, de cara feia e tal. Esse pai, isso deu certo? Então, Como mas é que você enxerga isso? Então, é muito bom você trazer isso, porque quando tanto Freud quanto o Lacan falam disso, eles não estão falando de autoritarismo. A Sim. castração é um termo que foi usado, enfim, tem toda uma história, mas a questão aqui não é dessa magnitude da violência. O que está em jogo na castração é você reconhecer para si e ajudar o seu filho a reconhecer os limites. Então, por exemplo, quando você reconhece que se você trabalhar 100%, não dá para estar 100% com os filhos, e o inverso também é verdadeiro, quando você reconhece que você vai perder, sempre que você escolher, você vai perder, essa é a castração. Então dá certo, porque é isso que a gente tem que aprender. Não é o pai, e inclusive quando eles vão falar de função do pai, pode ser feito por uma mulher. Aliás, a mãe também faz, né? Sim. Então, um casal de mulheres, não precisa ter um homem para vir dar bronca no fim do dia, não é disso que se trata. Se trata que tem tanto o pai quanto a mãe, e às vezes você tem uma mãe sozinha. Muitos lares brasileiros são dirigidos só por uma mulher. Ela também tem uma função paterna. Qual seria? Que é aquela pessoa que fala, olha, a partir daqui já não dá, a gente não pode tudo, a gente não consegue tudo, a gente tem limite. A gente tem limite orçamentário, a gente tem limite de tempo, vamos todos morrer. Sabe, é o corte da onipotência. Então, isso é a castração. A castração não é a violência. Aliás, não precisa de violência nenhuma, porque já está dado. Cara, você vai escovar o dente agora, você não vai ficar com o celular. Mamãe não consegue ficar com você quantas horas você quer. E assim vai, né? Quer uma coisa mais castradora do que o nascimento do irmãozinho? É pura castração. Exato. Deixou de ser a última bolacha do pacote, entendeu? Mas é fundamental, é fundamental. Então são marcas que acabou a fantasia onipotente. Essa é a castração. Limites, né? Limites, mas limites que você não precisa inventar. A vida dá, é só você não tentar camuflá-los, fingindo que você vai fazer, que você vai resolver, que você pode tudo. Não, bicho. Não dá.
Eu queria pedir desculpa ao pessoal, porque assim tem muita pergunta, tem muita frase aqui de desabafo e de também verdades, né, absolutas aqui para cada um. Só que se a gente for ler uma a uma, vai terminar a gente perdendo esse tempinho com a Vera aqui, que é muito precioso. Eu agradeço a presença de todo mundo. Não vou terminar agora não, viu, Vera? Daqui a pouquinho a gente termina. Mas veja, eu fiz esse corte um pouquinho para lhe pedir uma fala específica para os casais que vivem os casais que vivem separados, né? Se é que dá para chamar isso de casal, mas, ou seja, pais que um dia foram casal e que hoje vivem separados. No meu caso, Karine, que está aí, eu acho que eu vi nesse instante ela fazendo uma pergunta, não consegui acompanhar direito. Karine, minha ex-mulher, é a mãe de Maria Flor, é minha amigona, assim, é uma parceira minha na criação de Flor. Nós somos amigos de verdade, não é na frente das câmeras, não. É minha amiga, conta comigo, eu conto com ela. Minha noiva está aqui do meu lado, detesta aparecer, mas está aqui. Oi! Fecha a porta. Está aqui trabalhando, somos todos amigos, é uma grande família, mas pouquíssimas pessoas conseguem chegar nesse estágio de plenitude, assim, de desapego àquelas questões passadas. E eu queria que você abordasse aí, no que você pudesse, essa questão de criar filhos sendo separados, sendo pais separados, né? Olha, os pais, de alguma forma, eles são sempre separados, mas nem sempre divorciados, né? Então, na melhor das hipóteses, cada um banca as suas próprias coisas e aí dá tudo certo. A gente tem muitos pais que moram juntos e passam uma relação de conflito para a criança super perceptível e depois vão dizer que não se separam pelo bem da criança. É curioso, porque alguns divórcios bem administrados, né, são infinitamente melhores do que casamentos mantidos em nome da criança. Quer dizer, você ainda põe na conta da criança uma coisa que você não assume que é problema exclusivo seu, né? Então isso não pode ficar na conta da criança, que é o que estava falando da escolha, da castração, enfim. Uma coisa que é muito importante, assim, a criança não tem como escolher entre pai e mãe. Não tem. Para ela é um prejuízo terrível ficar na posição de quem vai ter que decidir quem está certo, quem está errado, quem é bom, quem é ruim. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a criança ela se constitui a partir da identificação com o pai e com a mãe. Então, é como se ela se sentisse um pouco dos dois. Ela é uma terceira coisa, mas é como se ela se sentisse um pouco dos dois. Quando você fala mal de um dos dois, né, você está falando, vamos dizer, mal da criança. Mesmo que não seja perceptível agora, em algum momento, ela vai sacar que ela tem traços, que ela tem coisas que parecem com aquele pai ou com aquela mãe que é motivo de ódio, né? Então, falar mal do pai ou da mãe para a criança é, de algum jeito, falar mal da própria criança, tá? Como se ela também fosse uma laranja podre em algum lugar. Então, é o famoso tiro no pé. E você tem uma menina, vai falar mal da mãe, você tem uma menina, vai falar mal do pai. Como é que vão ficar as figuras de homem, de mulher, de pai, de mãe para essas crianças? Então, é muito egoísmo você usar a criança de cabo de guerra neste lugar. A prova maior de amor é você poder administrar suas diferenças com o ex, preservando a criança, mesmo que às vezes dê muita, muita raiva, porque ainda tem mais um tiro no pé que as pessoas não percebem. Que se você fala mal do pai do seu filho, da mãe do seu filho, você está dizendo que você escolheu, e às vezes escolheu para ter 1, 2, 3 filhos, né, gente? Escolheu essa pessoa. Você está falando mal de você. Você está falando mal de você. Você está falando de ter feito uma má escolha. Bom, quem você foi? A criança fica com raiva também. Por que minha mãe escolheu uma mala sem alça? Por que meu pai escolheu uma mala sem alça? Quer dizer, a criança também, além de tudo, fica com raiva de você, com raiva dela. Então, isso é assunto de fórum íntimo dos pais. A gente tem que tirar a criança deste lugar
Eu estou falando, né, Otávio, a gente tem casos muito dramáticos, muito dramáticos, de pai que está preso, de mãe que abandonou, de situações muito dramáticas, e ainda assim a gente consegue fazer com que a criança possa reconhecer alguma dignidade em pai e mãe. Sempre tem, sempre tem. Sempre tem alguma história pregressa, sempre tem alguma coisa que vale a pena resgatar. Então, se você está super brigado com o pai, com a mãe, alguma ponte tem que ser feita em nome da criança. Né? Em nome da criança, porque senão fica, a criança é o cabo de guerra. A criança é o cabo Mas de não guerra. necessariamente manter o casamento em nome da criança, né? De forma a ponte nenhuma, porque... é para ela, é para o bem-estar dela, mas em não nome da manter. criança, inclusive porque para a criança, o que a gente vai ver nos adultos em análise, são eles dizendo que se sentiram culpados porque a mãe ficou casada há 30 anos com um homem que não amava. Quer dizer, eles ficam com essa culpa para si, se perguntando se eles também têm que repetir isso no casamento deles. Quer dizer, muitas vezes repetindo, muito... né? Sem sequer se tocar disso. Porque né? a psicanálise justamente vai tratar dessa repetição inconsciente, quando, na verdade, por mais sofrido que seja a transição para um divórcio, e é muito sofrido, é algo que dá para a criança a esperança de que, se as coisas não estiverem boas, ela ainda pode procurar uma situação melhor na vida dela. Quer dizer, mostra coragem dos pais de enfrentarem as dificuldades para uma situação melhor, que inclua ela também. Então, são lições que às vezes a criança demora para aprender, mas que marcam ela de algum jeito. Quando você... eu entendo assim, né, pelo menos. Quando você lida bem com os seus conflitos, né, e não há, talvez, num casamento, um conflito maior do que a separação em si, né? Uhum. Quando você lida bem com aquilo, a criança está vendo, está tirando lições daquilo ali, sim, né? Sim. Uhum. Agora eu reconheço que tem casais que um deixa o outro tão transtornado que às vezes é muito difícil chegar nesse estado de plenitude. Olha, né? Eu acho que aí, se a gente não pode contar com isso, a gente tem, para casos mais graves, a gente tem a lei, né? A lei está aí para isso, sim. Né? Para arbitrar. É o que eu falo sempre aqui. Sabe, eu não posso esquecer que tem uma lei que evita que a gente se mate, né? Tem uma lei Exato. Que evita que a gente se faça coisas muito feias uns com os outros. Então, tem a guarda compartilhada, tem a guarda, se administra ali, tem pensão, tem tudo que precisa pelo bem da criança, né? Isso eu hoje noto, por exemplo, hoje, eu consigo ajudar pouco as pessoas pela advocacia. Porque a advocacia, ela já não responde mais aos anseios dos clientes. O sujeito está ali querendo algo mais do que a lei. A lei, ela já não resolve. Recentemente, num acordo que a gente fez aqui na Bahia, eu condicionei o acordo financeiro a um abraço. Isso foi tão absurdo que foi parar em Fátima Bernardes. Imagina, porque o cara tinha perdido a esposa, então não bastava para ele receber a grana, ele tinha que também receber um abraço, aquilo tinha um significado para ele. Então, assim, a lei, principalmente na questão familiar, ela não atende ao anseio da pessoa, da família, que eu né? vejo muitos advogados, né? Muito interessados em estudar psicanálise, estudar psicologia, ter colegas nessa área para discutir essas questões, porque a gente vê, por exemplo, inventários, né? As pessoas se matam não porque elas querem aquele dinheiro, elas querem aquele reconhecimento afetivo, né? Exato. As partilhas que chegam a ser engraçadas, até que você vê que a questão, no fim, ninguém fica com nada, porque o que está se disputando é o amor dos pais, a herança do amor dos pais, né? Então, sim, eu acho que a lei tem que entrar em situações onde não dá para administrar, onde ainda tem muito jogo, né? Mas a pergunta é sempre, a gente está fazendo isso em nome da criança ou apesar da criança, né? O que está sendo feito pelo bem da criança, o que está sendo feito só para descarregar ressentimentos e raivas e frustrações de ter feito más escolhas, né? Tem muito da nossa criança aí também, né? Sim, é sempre o infantil, né? O infantil nunca acaba. A infância acaba, mas o infantil não acaba.
Ô Vera, fala um pouquinho, a gente já está quase terminando, fala um pouquinho desse teu livro novo aí. Então, o livro chama Criar Filhos no Século XXI, e todo mundo acha que é como criar filhos no século XXI. E não, porque não tem o como. Sim. O Não é livro uma receitinha de bolo, né? Não, porque não tem receita. A questão é não tem receita, gente. A gente tem que pensar, e a gente é uma geração que está pensando muito, os pais. Então, é um livro que tenta desqualificar o especialista no sentido de fazer as pessoas assumirem as suas escolhas, refletirem a partir de que lugar elas estão escolhendo o quê. Então, é um livro muito despretensioso, ele é pequeno, eu nem imaginava que ele ia ficar bombando, que ia ficar entre os mais vendidos aí de algumas livrarias. Eu fiquei super feliz, mas ao mesmo tempo me surpreendeu, porque mostra como os pais estão precisando conversar sobre certas coisas. O livro se presta a uma certa conversa. E o livro traz as questões, um pouco da questão da internet, mas muita questão de gênero, que é uma preocupação muito grande dos pais, a questão da escolha, a questão como os casamentos vão deteriorando quando os filhos nascem, né? É um livro para pensar, um pouco sobre essas questões e a gente tentar aproveitar essa encrenca que é ter filho para ver se cresce um pouco, né? Que legal. Eu não li ainda, mas prometo ler rápido, vou te dar um feedback aí. A gente vai se ver no evento da revista Pais e Filhos, que vai ter em São Paulo dia 3 de dezembro. Ah, maravilha. Eu vou tocar maravilha, eu quero autografado. Show. Eu queria que você se despedisse, Vera, mas antes eu queria te agradecer. Você foi de uma humildade, de uma gentileza muito grande, tanto no acolhimento do pedido, quanto no tratar, né, desses últimos dias que a gente veio se falando. Não é à toa que você hoje é uma referência, porque você se coloca muito bem e você também sabe ouvir muito. Isso engrandece a gente. Queria te dar os parabéns, agradecer de novo e queria te pedir para se despedir, tá bom? Do seu jeito, do que você quiser falar. Olha, eu quero super agradecer. Se surgirem muitas questões que você acha que vale a pena, a gente volta a conversar daqui a um tempo. Acho super importante, agradeço, acho que você faz fundamental, ainda mais você sendo homem e nordestino, e a gente precisa dessa conversa aí mais do que nunca. E, então é uma coisa importantíssima que você faz, tem que multiplicar isso, disponível. E a gente vai se encontrar lá nesse evento. Eu quero agradecer a audiência, o povo aqui mandando milhões de coraçõezinhos, eu estou achando o máximo. Muito bom, muito queridos. Mas agradeço, foi muito gostoso conversar com você. E um beijo aí para sua família linda, tá? Massa, tá bom. Maria tá lá em cima assistindo o filme, Lori tá aqui, trabalhando. Mas brigadão, um beijo grande. Ó, a Lori tá aqui com a mãozinha. Beijo em Karine também, minha ex-mulher, Maria, todo mundo. Vera, brigadão, obrigado a todos pela presença. Eu prometo dar uma investigada aí no que é que foi dito. Sim, e depois a gente tentar responder pessoas, esse pessoal aí. Lógico, não dá, porque é muito rico, né? E muito pouco tempo, então não dá para parar, infelizmente. Um beijão para a Flor que está me assistindo aí. Um beijo. Beijão, Vera. Obrigado por tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um beijo. Boa semana aí. Você também.